Certamente você já deve ter ouvido essa frase: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Essas foram as palavras do próprio Senhor Jesus naquele momento, naquele episódio da Bíblia. Meu querido, existe uma diferença muito clara entre os religiosos daquela época de Jesus e muitos religiosos de hoje, dessa nova geração, principalmente quando a gente fala dessa geração virtual, essa geração evangélica, católica, virtual, dentro das igrejas. Quando trouxeram a presença do Senhor Jesus, aquela mulher que ela foi pega em adultério, e naquela ocasião a lei era tremenda, mandava apedrejar, e isso seria até a morte. E ali estavam reunidos os acusadores, todo mundo já pronto com as pedras na mão, e o julgamento ali já estava pronto no coração de cada um deles para condenar aquela mulher. Então o Senhor Jesus, naquele momento, ele declarou ali diante de todos aqueles que estavam ali, ele disse assim: se vocês não têm pecado, que sejam os primeiros a atirarem a pedra sobre esta mulher. Você sabe o que aconteceu? Aqueles religiosos, que é bom a gente lembrar que dentre eles, ali estavam os escribas, os fariseus, aqueles religiosos daquela época, e ali eles foram confrontados pelo Senhor Jesus e pela própria consciência. Imediatamente então eles largaram as pedras e foram embora. Um por um foi saindo. Aí você percebe que a religiosidade daquela ocasião, daquela época, de ontem, está sendo comparada agora com a religiosidade de hoje, dessa geração atual, daqueles que dizem são frequentadores de igreja, frequentadores de missas, de cultos, de religiões, se dizem evangélicos. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitos que estão cheios de pecados, mas não largam as pedras. De jeito nenhum eles largam as pedras para querer apedrejar, condenar até a morte alguém que cometeu algum erro. Basta alguém cair, errar, fracassar, principalmente hoje que na internet é muito fácil todo mundo tomar conhecimento, nesse mundo virtual. Então, logo surgem os condenadores, os apedrejadores virtuais, que nem mesmo conhecem a verdade da situação, desconhecem a história daquela pessoa, não sabem a dor que aquela pessoa tem passado, eles não têm ideia da luta que aquela pessoa tem enfrentado, mas prontamente ali estão para querer ferir, acusar, condenar, e eles continuam atacando como se fossem perfeitos, como se nunca tivessem errado ou cometido algum pecado. Amado, entenda uma coisa: o seu pecado, o seu erro, não é diferente. Ele também necessita de cuidados. Ele também necessita da graça, do perdão de Deus. Eu vou tornar a repetir para ficar bem esclarecido. Só valoriza a graça e o perdão quem já precisou de perdão, já necessitou de ser perdoado. Quem nunca quebrou, entenda isso de novo, não vai entender o que é restauração. Quem nunca caiu, tropeçou e caiu, jamais vai entender o que é perdão, meu querido. Quem nunca precisou de socorro, não entende o que é a graça de Deus, o socorro de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse: a quem muito foi perdoado, muito ama. Só valoriza a graça de Deus quem já precisou dela. Só vai estender as mãos quem um dia precisou que alguém também estendesse a mão para te resgatar. A conclusão que a gente pode tirar de tudo isso é o seguinte: que existe nessa mensagem uma grande exortação para o nosso coração. Então, antes de você pegar uma pedra, querer acusar, querer condenar alguém, lembre-se das suas próprias guerras. Lembre-se das vezes que o Senhor Deus já te perdoou, já te deu livramento, já te deu tantas oportunidades. Ouça, lembre-se de onde Ele te tirou. Para um pouquinho e lembra disso. Porque hoje a igreja, ela tem se tornado um lugar de apedrejamento. A igreja não é um lugar de julgamento. A igreja é um lugar onde se encontra restauração. O Senhor Jesus, ele não disse para a gente ignorar o pecado. Não estou dizendo isso. Mas o Senhor Jesus também nunca autorizou ninguém a destruir o pecador. Nós odiamos o pecado,
mas nós amamos o pecador. Ele perdoou aquela mulher e disse, olha, ele disse assim, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O que ele quis dizer? Ou seja, ali o perdão veio primeiro. Depois veio o quê? A transformação. É assim que acontece. Lembre-se muito bem. Você que pensa que está de pé, que se acha melhor que os outros, que vive tirando conclusões antecipadas por ouvir falácias, por dar atenção a vozes estranhas, cuide-se para que você não caia. Solte essa pedra que está na tua mão, essa pedra que você está sempre carregando. Você sempre leva nas tuas mãos um julgamento, uma acusação. Você tem sempre levado nas tuas mãos uma pedra para atirar. Preste bem atenção. Medite no que nós estamos falando. Seja como o Senhor Jesus está ensinando. Eu desejo que você tenha uma vida plena, feliz, cheia de paz. Forte abraço do teu amigo pastor missionário Wander Marques.